Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. Tem uma coisa que o público nerd geek aí gosta de fazer, é discutir o Power Scale, né? A escala de poder, qual personagem ganha um do outro. A gente vê níveis de poder, Flash, Superman, Goku, se o Goku ganha do Superman. Dentro desse hall de personagens que entra nessa discussão, sempre tem um também que acaba sendo citado pelo seu nível de poder apelão. E como vocês viram no título do vídeo, eu tô falando do nosso azulão aí, o Dr. Manhattan. Personagem que foi introduzido na minissérie Watchmen lá em 86. Ele imediatamente se destacou entre os demais personagens por ser o único com superpoderes. E que conjunto de superpoderes, né? Porque o cara é simplesmente um deus, né? O cara é poderoso demais. Então, no vídeo de hoje, né, nós vamos fazer aquele clássico auge e queda, vendo a trajetória do personagem, vendo como foi sua criação e depois como ele foi sendo utilizado ao longo dos anos e se ele conseguiu sempre permanecer no topo, né? Vamos ver tudo isso então depois da abertura. E galera, vocês já sabem, né? Só antes da gente continuar o assunto aqui desse vídeo, já vai deixando aí o seu Manhattan like e também o seu Manhattan comentário. Comenta aqui embaixo se você acha que alguém consegue derrotar o Dr. Manhattan aí no X1. E antes da gente falar então do quadrinho Watchmen em si, que é indiscutivelmente, eu acho que vai ser o grande auge aí do personagem, né? Parecido com a trajetória lá do Rorschach, é legal a gente comentar então a criação dele. E como ele quase não viu a luz do dia, já que os planos do Alan Moore eram outros. Em 85, a DC Comics comprou a então decadente editora Charlton, adquirindo então seus personagens para que fossem introduzidos no universo da DC no evento da Crise nas Infinitas Terras, que foi exatamente o que aconteceu. Mas logo de cara, um certo novato na época, o Alan Moore, decidiu que tinha uma história perfeita para aqueles heróis esquecidos. E embora a DC tenha curtido e muito, né, o roteiro, né, já que é o roteiro de Watchmen, a editora não queria dar as boas-vindas aí pro universo da DC a esses heróis aí, como vigilantes esquecidos e também velhos, né, como é na história do Watchmen. Eles então aprovaram a história, mas pediram para o Alan Moore então que criasse os próprios personagens para fazer o Watchmen. Assim, o personagem Capitão Atom, assim como outros personagens, foi renomeado e reinventado, dando origem ao azulão que conhecemos hoje, o Dr. Manhattan. Agora, então, com esse devido contexto, vamos direto, então, para a primeira aparição do Dr. Manhattan e, quem sabe, o seu maior auge, né? Que é a HQ do Watchmen. E aqui eu acho que todo mundo conhece bastante a premissa, né, de Watchmen. E vamos pular exatamente para quando o Dr. Manhattan aparece aí na história, né? Quando o Rorschach está investigando o assassinato do comediante. E já de cara, nós somos apresentados a um dos traços da sua personalidade, que marca a psique dele e seu conflito como personagem. A sua falta de humanidade. Já que, comentando a morte do comediante, o Dr. Manhattan fala sobre como a quantidade de moléculas num corpo morto é igual à de um corpo vivo. O que quer dizer que, no fim, morto ou vivo, não faz diferença para ele. E essa relação dos poderes do Manhattan junto com o que restou da humanidade dele é o grande atrativo do personagem. Porque a partir do momento em que você alcança esse nível de poder, esse nível de percepção que os poderes dão para você, em que ponto esse deus onipresente que é o Dr. Manhattan, ele deixa de ser humano? No dia seguinte, antigos amigos se reúnem no funeral do comediante, onde vemos uma memória marcante para cada personagem ali presente, todas envolvendo o falecido comediante. E a do Dr. Manhattan é especialmente perturbadora. Os dois estão no bar do Vietnã, numa espécie de comemoração após os Estados Unidos terem vencido a guerra. E essa passagem aqui é muito boa para mostrar o grau de importância que o Dr. Manhattan fez nessa linha do tempo, né? Porque como o Dr. Manhattan interviu, né, a favor dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, ele mudou todo o curso da história praticamente, né? Fazendo os Estados Unidos ganhar essa guerra e também colocando os Estados Unidos como essa grande potência que pode ameaçar todo mundo, né? Que eles praticamente têm Deus do lado deles, que ele pode fazer qualquer coisa. E como a própria HQ cita, né, Superman era real e ele era americano. Voltando para a história, a dupla se prepara para ir embora quando uma moça vietnamita aparece grávida, confrontando o comediante enquanto o mesmo tenta ir embora. Fica claro que foi ele quem engravidou, e agora ele simplesmente ia embora, o que enfurece a mulher com razão. Rapidamente, ela quebra uma garrafa e usa para cortar o rosto dele. O vigilante então puxa sua arma e, sem hesitar, dispara contra a mulher grávida, a ferindo fatalmente, enquanto o Dr. Manhattan assiste tudo. Ele repreende a atitude do comediante, mas, como o próprio diz, o doutor poderia ter feito 1 milhão de coisas para impedir, mas não o fez. Para o comediante, estava óbvio. O Dr. Manhattan não era mais humano. Assim, na história, as primeiras passagens aí com o Dr. Manhattan é para mostrar bastante essa perda da humanidade que ele tá tendo. Até porque numa cena seguinte ele tá na cama com sua namorada, a Espectral, mas a felicidade dura pouco, porque logo a mulher percebe que o doutor não estava nem um pouco focado naquilo, já que ele havia se multiplicado em várias cópias
para continuar a sua pesquisa, enquanto os dois estavam ali no seu momento de PlayStation, de intimidade. O que deixa ela furiosa, terminando o relacionamento dos dois. E no quesito relacionamentos, a coisa só ia piorar porque ele acaba sendo confrontado pela sua ex-namorada, né, na época quando ele não tinha poderes. O Manhattan vai num talk show, quando um repórter começa a confrontá-lo com uma série de informações bem preocupantes. E é sugerido que o Manhattan passa algum tipo de radiação, o que acaba por desenvolver então um câncer que está ao seu redor. Imediatamente, vemos pela primeira vez ele de fato ter algum sentimento, quando o Manhattan grita para que o deixe em paz. Então ele se teletransporta para fora dali. Ele vai para um bar abandonado num lugar deserto, onde vê a foto de um casal feliz. Aquele era ele, John Osterman, antes do acidente que o transformou num deus. Aquele era ele enquanto era um humano. Assim, o doutor olha para os céus, para as estrelas, e é para lá que ele vai. Se isolando por completo da humanidade, o Dr. Manhattan vai para Marte. E é depois desse momento tenso que a história aí finalmente decide mostrar o passado do Dr. Manhattan quando ele ainda era humano. Vemos que desde a sua adolescência, o John se fascinava com a ciência e as engrenagens que fazem o mundo ao seu redor funcionar. Ele trabalhava como relojoeiro ao lado de seu pai. Quando o dia tudo mudou, os Estados Unidos haviam jogado uma bomba em Hiroshima. Considerando o trabalho com relógios algo obsoleto, o seu pai o motiva a estudar a ciência atômica, dizendo que esse é o futuro, que o rapaz aceita. Logo, seu intelecto leva a trabalhar em um laboratório, onde o evento que mudaria sua vida ocorreria. É esse conceito aqui que é apresentado da relação dos relógios com o John no tempo, desde o começo, com depois isso rimando quando ele vira, né, o Dr. Manhattan e esse tempo muda também praticamente, é genial, né? Porque realmente a percepção de tempo dele muda drasticamente. É também nesse momento que vemos o John visitando o bar que vimos anteriormente, agora entendendo seu contexto. Foi ali onde ele conheceu Jenny, sua namorada, que ele acreditava ser o amor de sua vida. Mas a vida do casal tomaria um rumo completamente inesperado. Porque agora que vemos a origem do Dr. Manhattan. O John e Jenny estão juntos, quando John se lembra que esqueceu algo na câmara de testes do laboratório. Ele vai lá para buscar, mas é então que a porta se fecha, trancando o John lá dentro, enquanto acidentalmente um experimento é iniciado. Os cientistas tentam de tudo para tirá-lo de lá, mas é ineficaz. Por fim, uma forma de explosão atômica toma conta da cabine que o John se encontra, e o seu corpo é modificado. Seus átomos são destruídos e reconstruídos. John Osterman não era mais humano, ele é o Dr. Manhattan agora. Lembrando que esse nome também é uma referência aí ao Projeto Manhattan, um projeto que aconteceu na vida real e que foi comandado pelo Robert Oppenheimer. Ou seja, tem aquela ligação da bomba atômica que tinha com o pai do John com ele. A partir disso, John começa sua carreira de super-herói, enquanto tenta reerguer a sua vida ao longo da Jenny, cada vez mais se afastando da sua humanidade, o que a moça percebe. Ainda por cima, o Dr. Manhattan desesperadamente tenta ir atrás de emoção, de sentimentos, o que acaba com ele desenvolvendo um tipo de relacionamento às escondidas com a Espectral. Por fim, a Jenny descobre e os dois se separam. Nós então vemos de volta em Marte, renunciando em lamento à sua humanidade, enquanto constroem um enorme tipo de castelo relógio, para sempre remetendo às suas origens, e sempre relembrando de quando ele era apenas um jovem relojoeiro. E a partir daí, então, a HQ do Watchmen ela começa a focar mais na trama principal, né? Da investigação do Rorschach junto com o Coruja, e o Manhattan ele fica um tempo de fora da história, voltando realmente só no grande clímax dela. E como vocês devem conhecer, né, tem toda aquela história dos Ozymandias e seu plano para salvar o mundo, entre aspas. Prevendo uma terceira guerra mundial, ele cria uma falsa invasão alienígena que mata milhões de pessoas, forçando então as grandes nações a se aliarem. Mas os nossos heróis não gostam muito da moral dos Ozymandias. Junto a Espectral, Coruja e Rorschach, o Dr. Manhattan confronta os Ozymandias em sua base, com direito a uma de suas frases mais icônicas, dizendo ao Ozzy que, para ele, o humano mais inteligente do mundo não significa mais do que um cupim mais inteligente. No fim, o plano dos Ozymandias deu certo. E isso realmente só daria certo se todos que estavam ali e conheciam, né, a farsa desse plano, se todos ficassem de bico calado. O John, Coruja e Espectral concordam em manter segredo, mas o Rorschach não pensa do mesmo jeito. Ele tira sua máscara e grita, sabendo o que vem a seguir. O Dr. Manhattan então estende sua mão, instantaneamente desintegrando o Rorschach. E ele se vira de costas e segue seu caminho sem mostrar o mínimo de remorso. Por fim, o John se aproxima dos Ozymandias para uma última despedida, admitindo ter reconciliado um pouco do seu lado humano. Os Ozymandias então questiona. Agora que tudo acabou, ele havia feito a coisa certa? O que o Dr. Manhattan responde? Nada nunca acaba. Logo antes de partir para o seu exílio em outra galáxia, onde ele pretende criar vida em outro lugar, longe da humanidade. E essa é a participação do Manhattan, né, em Watchmen. Que, como a gente deixou bem claro, né, ele tá por ali, mas não é o grande foco da HQ, né?
mas com certeza ele chama muita atenção por ser o único personagem realmente com poderes, né, nessa HQ. Mas o seu arco de personagem, os seus dilemas pessoais, as suas fases marcantes, realmente tornaram ele um dos personagens mais famosos aí dessa HQ. E nós ficaríamos, então, anos sem ter mais nada relacionado ao Watchmen. E a gente sabe muito bem por quê, né? Grande parte relacionada ao criador, né, o Alan Moore. Até que Hollywood finalmente conseguiu produzir algo relacionado ao Watchmen, e que a gente já comentou em outros vídeos, que foi o filme, né, a adaptação feito pelo Zack Snyder. O filme é, a princípio, uma adaptação bem fiel no quesito roteiro, tendo um contraste maior no visual, que é bem mais sóbrio do que a HQ. Contudo, o roteiro tem uma grande alteração mais pro clímax, que tem tudo a ver com o Dr. Manhattan. Embora na HQ tenhamos o ataque da lula alienígena criada pelos Ozymandias, no filme, o plano dele envolve uma explosão atômica nas capitais do mundo, que simula o padrão dos poderes do Manhattan, o que leva o mundo a acreditar que havia sido John responsável pelo ataque, assim justificando seu exílio no final da história. E esse final, que envolve bastante a participação do Dr. Manhattan, ele é bastante debatido até hoje em dia, né? Muitos dizem que acharam melhor esse final do filme, outros que conhecem o final da HQ falaram que não faz sentido, até porque ser uma lula alienígena vindo de uma outra dimensão e não uma figura que representava os Estados Unidos, que destruiu várias capitais do mundo, faz um pouco mais de sentido, né? Porque, de novo, o Dr. Manhattan, ele representava os Estados Unidos. Então é mais difícil você acreditar naquela união lá das nações imediatamente. Enfim, é algo bem polêmico. Mas, pelo menos visualmente, ali o personagem no filme tá bem legal. E também na onda do lançamento então do filme do Watchmen, a DC trouxe então uma nova leva de quadrinhos se baseando nesse universo, e que serviriam como uma prequel, né, para o clássico então do Watchmen. Era uma série de HQ então chamada Antes de Watchmen, onde cada HQ então focava num personagem desse universo. E tivemos uma HQ então focada muito mais no lado humano do John e suas relações, especialmente a Jane, a sua primeira namorada. Se passando naquele clássico momento em Marte e simultaneamente em todos os momentos ao mesmo tempo, a HQ mostra o Dr. Manhattan numa reflexão, enquanto ele imagina possíveis caminhos diferentes do que aconteceu naquela linha do tempo. O que teria acontecido caso o acidente nunca ocorresse? Como seria a sua vida caso ele nunca se tornasse o Manhattan? O que aconteceria se ele tivesse morrido naquele acidente? A história é um enorme exemplo do gato de Schrödinger, como o próprio John cita. E é uma HQ com um mergulho bem interessante, então, na psique do personagem, dando espaço aí para coadjuvantes que a gente viu na vida lá do Manhattan nessa HQ. A gente consegue ver mais da infância, da família ali do John, e para mim é um bom complemento ali para a história do Manhattan. Para mim vale a pena conferir essa HQ. E depois disso, o Manhattan então daria só as caras em 2016, num cenário muito inesperado e que deixou muita gente boquiaberto. E essa aparição seria no universo DC nos quadrinhos. Na HQ One Shot DC Renascimento, responsável por abrir as portas para essa nova fase de mesmo nome na editora, acompanhamos o Wally West enquanto ele tenta recuperar a sua vida após ser apagado do universo dos 952. Como se algo, ou melhor, alguém tivesse manipulado o universo DC e o reconstruído a seu bel prazer. Tudo leva a crer que esse alguém era o Manhattan. E essa história, ela deu um gostinho de quero mais, assim, para todo mundo que leu essa HQ na época. Olha, nessa época realmente eu não conheço ninguém que não ficou hypado para essa possibilidade do universo Watchmen se encontrar, então, com o universo da DC. Bom, provavelmente o Alan Moore, né? Mas isso a gente já sabia de cara. Mas a HQ, então, que abordou de fato, né, essa pergunta que foi levantada pela essa HQ One Shot, foi a polêmica minissérie, então, Relógio do Juízo Final. O ápice, então, dessa junção do universo Watchmen e DC. Na história, acompanhamos o mundo de Watchmen em decadência, após a trama de Ozymandias ser levada ao público, fazendo todo o seu plano de paz mundial ir por água abaixo. Assim, ele sabe que só tem uma pessoa capaz de salvar aquele mundo, o Dr. Manhattan. Usando uma tecnologia para rastrear o rastro deixado pelos elétrons do azulão, o Ozymandias e sua equipe chegam no universo DC, que é o local onde o Manhattan parece estar. É revelado que o Doutor está brincando com o seu universo há tempos, desde os anos 40, intervindo nas aventuras do Lanterna Verde Alan Scott. E não só isso, como ele também é o responsável pelo reboot dos Novos 52, tendo afetado diretamente os poderes da entidade Pandora. E durante toda a história, a gente tem passagens onde o Manhattan então fica contemplando, né, a inevitável batalha que ele vai ter com o Superman. O que finalmente acontece na última edição dessa minissérie. Frente a frente com o Homem de Aço, o Manhattan admite ter sido a pessoa que mexeu na linha do tempo, a pessoa responsável pelos Novos 52, e assim, tendo diretamente causado a morte dos seus pais, que nessa linha do tempo, diferente da versão pré-Flashpoint, morreu num acidente de carro. Para o Manhattan, as opções são binárias, ou o Superman o destrói, ou ele destruirá tudo. Tudo aquilo não passava de um tipo de experimento do Manhattan, mas uma vez sendo um em si, uma espécie de linha do tempo alternativa apenas por curiosidade, que ele assistia apenas examinando e estudando sem ter o menor tipo de empatia.
Mas ao ver os atos do Superman, que carrega a esperança ao ajudar os humanos nos menores dos problemas, o Manhattan se vê refletindo diante da sua moralidade. E pela primeira vez desde o seu acidente no laboratório, que o transformou num deus, o Dr. Manhattan se vê inspirado. Ele vê esperança. Ele crê no amanhã. Ou melhor, no homem do amanhã. E essa minissérie realmente pode ter os seus momentos mais polêmicos e também confusos, mas essa realização que o John tem de confiar nessa esperança aí do Superman, e com isso ele trazer também mais da humanidade dele, isso aí é muito bem feito. Assim, o Dr. Manhattan desfaz todas as alterações no multiverso DC que ele havia causado, desfazendo o acidente que matou os pais do Clark e logo em seguida recriando o multiverso, que havia sido destruído no Novo 52. A história então termina com o Doutor se apagando da existência, transferindo seus poderes para um bebê ainda não nascido, o qual ele nomeia Clark. Um novo recomeço, com a onipotência e a onisciência do Dr. Manhattan, mas com empatia do Superman. E assim terminou o relógio do juízo final. A gente fez a saga completa aqui no canal, vocês podem conferir depois. E de fato a participação do Dr. Manhattan nela era muito hypada e realmente trouxe de novo um auge aí pro personagem. E esse momento aí da batalha onde ele encontra o Superman e tem essa troca de diálogos, isso aí foi muito comentado quando saiu a edição. Dá pra dizer que é o auge, mas tem um misto porque também a história assim não é tão bem amarrada, é bem confusa, mas de fato trouxe o Dr. Manhattan de novo pro grande olhar do público, né? Contudo, teve uma outra mídia que de novo trouxe de volta aí o Dr. Manhattan. Foi quase como uma dobradinha, mas dessa vez não nos quadrinhos e sim no formato de série da HBO, que foi a série então de Watchmen da HBO, que estreou em 2019. A série se passa nos dias atuais, sendo uma sequência direta da HQ Watchmen, ignorando todo esse lance do universo da DC e do relógio do juízo final. Nessa versão, o Dr. Manhattan está desaparecido desde os eventos com Ozymandias, da história original, que inclusive recria a origem do John num tipo de peça de teatro muito bizarra por puro entretenimento. Na série, vemos o que o Doutor esteve fazendo fora do planeta Terra, remetendo a algo que ele tinha dito para os Ozymandias, criar vida. Em um planeta distante, ele cria flora e fauna, criando um novo tipo de Éden, assim também criando um novo tipo de Adão e Eva, para que possam viver naquele mundo. Mas todo esse assunto de brincar de Deus acaba fazendo com que ele vá caindo nessa apatia, de uma forma ainda mais pesada, o que faz com que ele recorra ao Adrian Veidt, o Ozymandias, para que juntos eles possam criar uma forma de transformar o Dr. Manhattan num simples humano novamente. E o plano dá certo. O John consegue então colocar sua consciência num humano normal. Um trabalhador qualquer que não tinha família e tinha acabado de morrer, chamado Calvin. Ainda tendo seus poderes e a sua consciência, o John, já nesse novo corpo, vai até um bar, já sabendo que lá ele vai conhecer Angela Abar, a protagonista da série, a qual ele sabe que irá se apaixonar e finalmente amar novamente, assim voltando à sua fragilidade humana. Finalmente ele poderia viver uma vida calma novamente, uma vida humana como ele tanto queria. Mas isso não duraria muito, porque ao ter a sua casa atacada pelo culto do Rorschach, um tipo de grupo terrorista, usando a imagem do Rorschach, isso força o John a voltar para sua verdadeira forma para proteger a Angela. Inclusive, esse episódio de mostra o Dr. Manhattan conhecendo, né, a sua futura esposa e tudo mais, é 10 de 10 um dos melhores episódios da série. Infelizmente, toda essa transformação para o lado mais humano também o enfraqueceu, o que significa que ele não tinha mais o poder de antes. Assim, com o uso de uma máquina capaz de absorver a essência do Dr. Manhattan para ser transferido para o líder do culto, os Rorschach conseguem desintegrar o John, o matando definitivamente. O que acaba marcando aí o fim da participação do Dr. Manhattan nessa série. Se bem que no finalzinho tem uma dica de que talvez a Angela vai ter os poderes do Dr. Manhattan, né, que ele consegue transferir para ela, mas isso fica tudo à interpretação. Mas sério, galera, vocês têm que ver essa série do Watchmen, é com certeza um do outro grande auge do personagem e uma das melhores séries de quadrinhos já feitas. Vocês têm que ver, mas com certeza tem que saber a história do quadrinho antes. Infelizmente, por ter essa barreira, muita gente não comenta, mas pra mim, melhor série então aí de quadrinho. Por fim, vale também comentar aí uma última mençãozinha relacionada ao Dr. Manhattan, que embora não seja de fato o personagem, mas está diretamente ligado a ele. E eu tô falando da minissérie Flash Forward, que tem até o vídeo aqui no canal analisando a saga. Nela vemos o Flash Wally West viajando pelo multiverso para combater uma infestação da matéria negra. E para aumentar o seu poder, o Wally acaba sentando na cadeira de Mobius, que praticamente o transforma num deus. Mas não só isso, porque a cadeira também tinha energia de um certo ser mega poderoso que havia destruído o Metron. E é claro que é o Dr. Manhattan. Então a gente tem um Flash Wally West, Dr. Manhattan. É uma transformação que dura pouco tempo, mas é uma curiosidade aqui. Até porque o Flash perde esse poder depois em alguns minutos ali na história. Mas então é isso, galera. Esse foi o auge e queda aí do Dr. Manhattan. Um personagem que é quase sempre citado aí, né? Como eu falei no começo do vídeo lá, nos papos de escala de poder, mas que realmente tem uma história aí
muito densa. Que embora não esteja em tantas aparições aí na cultura pop, quando ele aparece realmente é algo bem marcante e sempre chama atenção quando ele aparece. Não tem jeito, o pessoal presta muito atenção quando tem algo envolvendo Dr. Manhattan. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês conheciam todas essas aparições? Conheciam toda essa jornada aí do personagem? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o Clube do Seja Membro aqui no YouTube. Tem várias recompensas bem legais. Tem o link do projeto aqui na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.